Aristóteles classificou e sistematizou o pensamento filosófico alcançado até então, iniciando o período sistemático da filosofia antiga. Aristóteles operou significativa mudança na filosofia antiga, produzida na região da Grécia. Tal produção filosófica já havia passado pelos períodos cosmológicos, pré-socráticos e antropológicos socrático. Tal produção filosófica já havia passado pelos períodos cosmológico, pré-socrático e antropológico socrático. Iniciava então um período sistemático. Os estudos aristotélicos influenciaram pensadores medievais da escolástica, principalmente Alberto Magno e Tomás de Aquino. Também foram influenciados por ele filósofos empiristas da modernidade, que retomaram a ideia de que o conhecimento também é obtido por meio da prática, operando uma radical e mais completa elaboração da tese do conhecimento como fruto dos sentidos corpóreos e das experiências práticas. Também foram influenciados por ele filósofos empiristas da modernidade, que retomaram a ideia de que o conhecimento também é obtido por meio da prática, operando uma radical e mais completa elaboração da tese do conhecimento como fruto dos sentidos corpóreos e das experiências práticas. Aristóteles também estudou lógica, metafísica, política, ética, ciências naturais, tendo escrito tratados sobre biologia e física, retórica e estética. Quem foi Aristóteles? Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Foi um dos grandes filósofos da Grécia Antiga, tendo convivido e estudado com Platão. Sabe-se que em sua juventude teve uma sólida formação em ciências que o influenciou bastante na sua produção filosófica. Ainda hoje, o filósofo foi para Atenas, onde conheceu o seu mestre Platão e foi estudar na academia. Centro de estudos e discussões sobre filosofia, política, fundado pelo professor de Aristóteles nos arredores de Atenas. Após anos de estudo na academia, Aristóteles passou a lecionar na instituição, aprofundando-se em seus estudos sobre temas da filosofia platônica, de forte inspiração socrática, que iam de conhecimentos de ética e política até questões com conhecimento da verdade e a formação das ideias. Na medida em que estudava tais temas, Aristóteles formulava as suas próprias teorias, o que o levou a um afastamento intelectual das ideias platônicas e marcou uma cisão muito grande dele com o seu mestre, representada na valorização do conhecimento empírico. Mas o que é o conhecimento empírico? O conhecimento empírico é uma expressão cujo significado reporta ao conhecimento adquirido através da observação. É uma forma de conhecimento resultante do senso comum, por vezes baseado na experiência, sem necessidade de comprovação científica. Com base no conhecimento empírico, pode-se saber que uma determinada ação provoca uma reação, sem que, contudo, se saiba qual é o mecanismo que leva da ação à reação. Exemplo disso foi, durante séculos, o conhecimento de que, se largado um objeto, ele entra em queda livre até que encontre algo que o sustenha, mesmo antes de ser conhecida a teoria da gravitação. Sendo o conhecimento empírico
adquirido de forma ingênua, através da mera observação com base em dedução simples, é, por vezes, passível de erro. Por exemplo, durante muitos séculos, aceitou-se como fruto do conhecimento empírico que o Sol girava em torno da Terra, tendo a ciência mais tarde vindo a demonstrar que, contrariamente do que se possa indicar, a nossa percepção é, na realidade, a Terra que gira em torno do Sol. Outros tipos de conhecimento são conhecimento científico, conhecimento teológico e conhecimento filosófico. Iremos refletir em torno desses tipos de conhecimento em outros vídeos. Se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, curta o vídeo e compartilhe. Contam as suas biografias que, na ocasião da morte de Platão, Aristóteles, que já lecionava há muito tempo na academia, esperava um cargo de gestão na instituição de ensino. Ao não receber este cargo, o pensador desligou-se da academia e partiu de Atenas para a cidade de Artaneus, na Ásia Menor, tornando-se consultor e conselheiro político entre os anos de 347 e 343 a.C. Nesse último ano, ele resolveu retornar à Macedônia e, na ocasião, tornar-se preceptor de Alexandre, herdeiro do Império Macedônico. Em 335 a.C., na ocasião da posse de Alexandre como imperador, devido à morte de seu pai, Aristóteles seguiu de volta para Atenas e fundou um local próximo à cidade, o Liceu, um centro de estudos de filosofia e esporte para jovens atenienses. As principais ideias de Aristóteles, dentro da sistematização, antes de Aristóteles, os estudos da filosofia compreendiam uma mistura de astronomia, física, matemática, cosmologia, política, ética, estética, retórica, entre outras áreas do conhecimento. O filósofo foi o primeiro a classificar e sistematizar essas áreas, desenvolvendo estudos específicos sobre cada tema. Política e ética. Aristóteles foi um defensor do sistema político democrático pelo qual Atenas já havia passado, tendo escrito um livro sobre isso. Também escreveu tratados de ética em que afirmava a necessidade da busca de uma moderação das ações humanas baseada na prudência para que a vida em sociedade levasse os cidadãos à felicidade. Metafísica. Tendo aprimorado os estudos platônicos sobre o assunto e, em certa medida, afastando-se um pouco das ideias de seu mestre, Aristóteles escreveu um tratado de 10 livros chamado Estudos de Filosofia Primeira, em que mais tarde seria conhecido por Metafísica. Esses estudos, segundo o próprio filósofo, tratavam sobre o ser em geral, ou seja, seria uma espécie de ciência geral, a mãe de todas as ciências. Lógica. Aristóteles fundamentou as primeiras noções da lógica clássica baseada na argumentação e na retórica. Em seus estudos, que buscavam algumas noções metafísicas, como a divisão das categorias do que se fala, ele buscou uma forma de linguagem que fosse formalmente válida e que buscasse argumentos que fossem fundamentados em premissas. Surgiu aí a noção de silogismo. O que seria o silogismo? Seria o raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições ou premissas, das quais se obtém, por uma influência, uma terceira conclusão. O que seria o silogismo? Seria o raciocínio dedutivo
estruturado formalmente a partir de duas proposições premissas, das quais se obtém por inferência de uma terceira, ou seja, da conclusão. Exemplo: todos os homens são mortais. Os gregos são homens. Logo, os gregos são mortais. Isso é o silogismo. Empirismo. Sendo o primeiro filósofo a fundamentar a necessidade do conhecimento prático, advindo da observação e da atenção aos sentidos do corpo, Aristóteles deixou em seu legado intelectual conhecimento empírico que mais tarde ressoaria na filosofia escolástica e na filosofia moderna, chamando a atenção dos pensadores para o entendimento dos efeitos do mundo com base em suas causas. Isso representou o afastamento de um modelo de conhecimento platônico baseado na busca intelectual pela ideia, que seria pura, eterna e imutável. Platão considerava que o conhecimento advindo dos sentidos seria imperfeito e enganador. Na pintura apresentada abaixo, o pintor renascentista Rafael Sanzio mostra essa discordância entre os dois pensadores ao compor uma cena de Platão, apontando para cima como quem aponta para o mundo das ideias, e Aristóteles como com a mão espalmada para o chão, como quem defende o conhecimento, está como quem? Aristóteles com a mão espalmada para baixo, para o chão, como quem defende que o conhecimento está aqui, no mundo material. Uma outra observação partindo dessa ideia desses dois grandes pensadores, apontando um para cima e o outro para baixo, dentro de um pensamento mais hermético, está dentro de um princípio que é tudo aquilo que está em cima é o que está embaixo, como que havendo uma semelhança da realidade daquilo que está em cima, no mundo ideal, no mundo das ideias, como aquilo que está embaixo, na nossa própria experiência, digamos que corporal, e experiências no campo das relações, das interações, e dessa elaboração do pensamento, do nosso desenvolvimento, do discernimento, para se alcançar aquilo que a gente considera como sendo o ideal, como que havendo harmonia, como que havendo uma disposição adequada para todos os seres em princípio de justiça. As obras deixadas por Aristóteles, das 22 obras deixadas por Aristóteles, especula-se que algumas podem ter sido, na verdade, compilações e anotações de seus alunos do liceu, tiradas durante as aulas do mestre. Os historiadores não sabem ao certo a autoria correta dessas obras, com exceção das principais. E a seguir, agora, vou mostrar algumas dessa seleção de alguns dos principais escritos de Aristóteles. Metafísica, conjunto de 10 livros escritos como Estudos de Filosofia Primeira e reunidos e renomeados mais tarde por Andrônico de Rhodes como Metafísica. Tratavam de um conhecimento geral sobre o ser e como conhecemos, ou seja, uma espécie de ciência geral que tinha como objetivo o próprio ser e não recortes dele, como a matemática é um recorte do que se estuda apenas em relações numéricas, uma parte de todo o ser. Categorias. Pequeno livro sobre lógica que apresenta a necessidade da classificação e separação de conceitos diferentes para o tratamento de assuntos diferentes.
a fim de que equívocos sejam evitados. Seria uma espécie de distinção das diversas categorias do pensamento. Física, tratado de 8 livros, física com PH e Y. Tratado de 8 livros com observações de Aristóteles sobre a ciência e a natureza. Da alma ou sobre a alma. Escrito sobre a noção dos antigos de alma que equivalem, para nós, a noção de mente. O filósofo trata de assuntos relacionados a como o ser humano constitui com base em sua personalidade e como essa alma atua na distinção entre nós e os outros animais. Ética e Nicômaco, livro que fala sobre ética, expondo as noções de virtude, racionalidade prática, uma realidade voltada para o cotidiano e convívio político. E eudaimonia, uma noção dos gregos antigos que haveria um guia, consciência para as nossas próprias ações. Eudaimonia seria o gênio, seria o daimon nesse sentido, a inteligência, o gênio em nós. Política, livro em que o pensador defendeu as suas teses sobre a organização política das cidades, baseada na ação ética individual, no exercício da democracia, além de um conjunto de fatores que levariam cidadãos à vida perfeita. Princípio de justiça que nós refletimos anteriormente. Algumas frases de Aristóteles. O belo é o esplendor da ordem. O homem é, por natureza, um animal político. O homem é um animal de linguagem. Nada do que existe em potência torna-se ato, senão por algo que já existe em ato. Nada do que existe em potência torna-se ato, senão por algo que já existe em ato. Um resumo. Aristóteles nasceu em Estágira, na Macedônia, interessou-se por ciências da natureza, foi discípulo de Platão e aluno, professor da academia, foi professor do imperador Alexandre o Grande, fundou a escola filosófica em Atenas, o Liceu, sistematizou e separou o conhecimento filosófico da antiguidade, escreveu sobre diversos assuntos como ética, política, ciência, metafísica e lógica.